Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Éder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer as configurações da ordem oco, do break-even e do stop móvel. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai ser notificado sempre que publicarmos novos vídeos aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para você e, claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, vamos entender como fazer as configurações da ordem oco, do break-even e do stop móvel. Esse vídeo vai ser bem legal. Primeira coisa que a gente precisa entender é como ativar a ordem oco, como ativar o stop móvel, como ativar o break-even. Eu tenho 3 caminhos para isso, tá bom? O primeiro caminho que eu tenho é clicando nessa engrenagemzinha aqui nessa boleta do lado esquerdo do gráfico. O segundo caminho, clicando na engrenagem aqui no DOM. E o outro caminho é eu em editar, preferências. E aí eu vou lá em plano de trade. Eu clico na setinha aqui, ó, e regras de stop. Pronto, então eu já abri a minha caixa de configuração. Então, dentro dessa caixa de configuração, nós vamos criar as nossas regras. Agora nós vamos criar as nossas configurações. Como que eu faço isso, Éder? Primeira coisa, clico no botãozinho de mais, ele vai abrir para mim esta caixa para nós inserirmos a nossa regra. Vou clicar nesse mais aqui para colocar um nome na minha regra. O primeiro nome que eu vou colocar aqui vai ser oco. E clico em OK. E aí eu vou selecionar aqui o ativo, né, a modalidade, se eu quero por mercado ou por código. Eu vou deixar por código, vou colocar aqui o dólar. E aí a gente vai começar a configurar. A primeira coisa que a gente vai configurar aqui é o gain. Então eu quero que ele dispare um gain quando eu tiver com 2,5 pontos e o spread de 5. E o loss, eu vou aceitar um loss de 2,5 pontos, também com o spread de 5. O que é o spread, tá? Abrindo um parêntese aqui muito importante. O que significa eu ativar esse spread, eu colocar esse valor como spread? Significa que você está protegendo a sua operação de um movimento mais brusco do mercado, que é esse ponto aqui, tá? O spread, tanto no loss quanto no gain. Isso aqui você fala para a corretora assim, olha, para a corretora e para a plataforma, né? Olha, eu quero casar a minha ordem o mais rápido possível. Então, se vir um movimento muito brusco do mercado e ele andar 2 pontos, 3 pontos além do seu disparo, a corretora vai tentar casar a sua ordem o mais rápido possível. A plataforma vai enviar a sua ordem o mais rápido possível. Isso evita com que o quê? Que pule o seu stop, que é o famoso pular o stop, tá? Então, configure isso no formato que te deixa mais confortável. Aqui no caso do dólar, o default, o padrão, são 5 pontos, tanto para o gain quanto para o loss. Então, a gente vai manter o default da plataforma. Seguindo, então eu já configurei. Vamos ver o que isso quer dizer no nosso gráfico. Clico em OK, marco esse concordo que as regras de stop cadastradas, clico em aplicar e clico em OK novamente. E olha só, quando eu movimento já aqui no gráfico a minha ordem, ó, eu tenho uma ordem de 4 contratos. Eu já consigo visualizar, veja você, que eu tenho uma ordem de compra no 389,5, uma ordem de stop de venda no 387 e uma ordem de venda no 392, ou seja, o meu loss e o meu gain. Tá? Mas para que isso aqui aconteça, eu preciso garantir que esse botãozinho está verde. Se ele não estiver verde, olha só o que vai acontecer. Vou desativar ele aqui, ó. Eu não consigo, ó. Ele não me mostra onde que vai ser as minhas ordens de stop, tá? Então, para que eu tenha certeza de que a minha ordem oco vai funcionar, eu preciso ativar esse botãozinho e deixar ele verde. Eu vou fazer uma simulação aqui só para você entender o que a gente está fazendo. Então, eu coloquei uma ordem de compra com uma venda de gain e uma venda de loss. Então, essa é a famosa ordem oco. Quando executar a minha entrada aqui no 377,5, ele vai automaticamente posicionar as minhas ordens de venda, de stop e venda de gain. Éder, mas e se o preço subir e bater no 380 agora, vai abrir uma venda? Não, não vai abrir uma venda. Isso aqui é só visual, você só está visualizando aonde as suas ordens vão ficar. Elas só vão ser realmente posicionadas quando a sua ordem de entrada, a sua ordem de gatilho for ativada. Enquanto ela não for ativada, não tem problema. O preço pode passar pelo 380 que não vai acontecer nada com o teu gatilho, tá? Não vai acontecer nada, você não vai ser efetivado, você não vai abrir uma venda. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo, ok?
Vamos arrastar aqui mais para cima para a gente ver se consegue fazer um negócio. Ó, ele chegou no 380, não aconteceu nada. Por quê? Porque minha ordem não está ainda no mercado. Vamos ir subindo aqui, porque ele está querendo ir embora. Ó, pronto. Minha ordem foi efetivada. Olha só o que aconteceu. Então, eu estou comprado no 381, com uma ordem de loss, de prejuízo no 78,5 e uma ordem de gain no 83,5. A primeira que for ativada, a primeira que for acionada, vai cancelar automaticamente a outra. Ou seja, a ordem ela vai sumir do gráfico assim que a primeira for ativada. Então, se eu tomei um loss, o meu gain ele some do gráfico, ele é cancelado. Se eu tive um gain, o meu loss ele é cancelado e ele some do gráfico. Tá? Então isso te dá a segurança de que o quê? Você não vai esquecer uma ordem dentro do mercado. Pronto, cancelou as duas ordens. Eu não precisei cancelar a ordem. Automaticamente a ordem é cancelada quando é executada a outra. Vamos lá, agora nós vamos configurar a ordem oco com saída parcial. Clico no botãozinho mais, venho aqui em regra, seleciono o nome. Então, eu coloco oco, parcial, ok. Seleciono o ativo, é o dólar, mini dólar. E eu vou configurar aqui a minha saída. A minha saída, eu gostaria que ele fizesse a saída da seguinte forma. 60% com 2 pontos, tá? 40% com 3,5 pontos. E agora eu preciso configurar o meu loss. O loss ele tem que ser executado no mesmo ponto, ou seja, se eu uso um loss de 3 pontos, então quer dizer que 60% precisa ser com 3 pontos, 40% precisa ser com 3 pontos. Clico em OK, clico na caixinha de concordo, aplicar e OK. Certifico de que o quê? Que aqui na boleta esteja em oco parcial e certifico também que aqui no DOM esteja em oco parcial com o botãozinho verde, tá? Garanta que isso esteja verde. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, olha só, quando eu passo o mouse aqui no DOM, ele já mostra para mim o posicionamento, como ficaria as minhas ordens, ó. Se eu comprar no 401, eu vou ter um loss no 398, vou ter uma saída no 403 e outra no 404,5. Então ele já está mostrando isso para mim. Eu vou aumentar aqui a quantidade para 6. Para que fique mais interessante para você visualizar. Aqui no gráfico é a mesma coisa. Se eu segurar o Ctrl, falando que eu quero comprar, ele mostra para mim, ó, existe aqui, ó, cliquei aqui. Então, existe uma compra de 4 contratos no 385,5, um stop no 382 e 2 saídas. Como eu coloquei um número par, ele está colocando 2 e 2. E aqui, 2 e 2. Eu preciso colocar um número aqui maior do que 4, vamos pôr 6. E aí ele vai entender o seguinte, olha, 6 contratos, 4 aqui de stop, 2 de stop, total de 6, né? 60% seria a primeira saída, então 387,5, 4 contratos. E o restante, 2 contratos no 389. Então quando eu mostro isso para ele, que eu desejo dessa forma, ele já posiciona aqui para mim falando como que ficaria. Lembrando que, ó, olha só, eu vou colocar minha ordem aqui. Nenhuma dessas ordens vão ser executadas, porque são ordens que não estão no livro. A única ordem que está ali no livro é a compra de 6. Ó, ela foi executada. Então, ela já foi executada, ele já chegou aqui e já deu stop de prejuízo. Então, cancelou todas as ordens. Até as minhas saídas parciais foram canceladas. E aqui no DOM é a mesma coisa. Se eu colocar aqui no DOM, olha, quero comprar nesse ponto, ó, 396. E ele vai mostrar para mim aqui no DOM. Eu tenho a primeira saída com 4, a segunda saída com 2 e o stop de prejuízo aqui embaixo com 6. Tá? Então esse é o formato de saída parcial. Olha só, vamos fazer uma operação aqui para ficar mais fácil de você entender. Né? Então, se ele superar aqui, ó, o 80,5, a gente vai comprar no 81, né? Acreditando que ele vai romper a máxima do dia aqui. E, enfim, então a gente compra no 81 com a primeira saída parcial no 83 e a final no 84,5. E se tudo der errado, a gente vai assumir um stop de prejuízo aqui no 78, tá? Olha só ele subindo aí. Ó, então, entrada efetivada. Nossa primeira saída parcial no 83. Vamos ver se leva até lá. Olha só, querendo subir. Ó, primeira saída parcial alcançada. Perceba que mudou. Né? Os dados mudaram. Olha só, que dados, Éder, que você está falando que mudou? Esses dados aqui, ó, vou mostrar para você.
Então, eu antes tinha 6, agora eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Então, eu tenho 2 contratos apenas no negócio. O 4 eu já fiz a saída parcial, né? Entrei com 6, saí com 4 e agora eu tenho 2 aqui em operação. E aí, se tudo der errado, se ele virar, ele vai vir no 78 e vai zerar a operação com 2 contratos, que foi isso que aconteceu. Vamos lá, agora a gente vai configurar o Stop Break-Even. Como que eu faço isso? Engrenagem, aí aqui o WDO, mais... Ele já abriu essa caixa de configuração, vou certificar que ele está no WDO aqui, clicar no mais novamente e vamos configurar aqui o oco. Break-Even, ok. Certo, então vamos lá. O que é o break-even? O break-even é eu falar para o preço o seguinte, para a ferramenta o seguinte, olha, a partir do momento que a operação andar ao meu favor, eu gostaria que o meu stop de prejuízo ficasse no 0 a 0. Tá? Então eu estou falando isso para ele. Vou deixar essa caixinha marcada aqui de apenas uma vez. Então eu vou falar o seguinte, olha, quando andar 1,5 ponto, eu gostaria de que o meu stop de prejuízo ficasse no 0 a 0. Então aqui eu vou colocar uma saída parcial com 1,5 ponto. Opa, ficou 150. 1,5 ponto e uma saída final com 6 pontos. E do lado de cá, no prejuízo, eu vou um prejuízo de 4 pontos. 4 pontos, 4 pontos. E clico em OK. Marco concordo, clico em aplicar. OK. E vou fazer uma compra aqui, ó. Opa, peraí, que a gente não fez o principal, que é ativar ele aqui. Então eu clico aqui, coloco oco break-even, garanto que esteja verde, né? Clico em compra. Olha só lá. Então eu já tenho aqui a primeira saída parcial no 418,5, stop de prejuízo no 413 e eu tenho o meu break-even ativado. Então assim que ele acionar aqui a primeira saída, né, 1,5 ponto, ele vai começar a movimentar o meu stop de prejuízo para o 0 a 0. Então ele vai falar assim, olha, agora eu garanto que você não perde mais. Você já fez a sua primeira saída e o restante dos contratos que ficaram na operação, você não perde mais com eles. Você vai ficar no 0 a 0 com eles, olha só. Olha lá, pronto, ó. E uma coisa interessante, tá aí bem legal, que é o seguinte, perceba que a ordem não foi efetivada, ou seja, eu não vendi ainda a minha primeira saída, tá? Por quê? Porque a ferramenta ela não entende com o vender, mas sim com o negociar naquele preço. Pode ser que a minha ordem ficou no book de ofertas, ficou no livro ali, né, na fila de negócio, não foi executada, mas a ferramenta já entendeu. Ó, já atendeu os requisitos, os pré-requisitos que ele configurou. Andou X pontos a favor, agora eu vou garantir que ele não perde mais. Então, ou seja, bateu no 418,5, não efetivou minha saída, interessa, a ferramenta joga o meu stop de prejuízo para o 0 a 0, garantindo que eu não vou ter mais prejuízo nesta operação. Ó, então saí no 0 a 0, não tive prejuízo na operação. Então esse é o stop break-even. E agora nós vamos configurar o stop móvel. Como que eu faço isso, Éder? Bem simples. A gente abre a caixa aqui novamente, clica no mais. E a gente vai selecionar aqui o móvel, configurar junto com vocês. Vamos começar aqui do 0. Móvel. Ok. Marco aqui a caixinha do móvel. Vou deixar um stop loss de 6 pontos. E o móvel, ele vai começar a se movimentar. Deixa eu alterar aqui para o dólar. Então aqui de 6 pontos. E o móvel ele vai começar a se movimentar a partir de 2 pontos. Assim que o preço andar 2 pontos, ele vai se ajustando ali, tá? Para ficar a 2 pontos de distância do preço. Então clique em OK, seleciona essa caixa, aplicar OK. E aí nós vamos comprar aqui. Vamos comprar aqui uma quantidade de 2 contratos. Pronto. Estou comprado, o stop loss aqui embaixo. Conforme o preço andar a meu favor agora, vocês vão perceber que o meu stop ele vai começar a se movimentar, ele vai começar a se mover em direção ao que está acontecendo. Ó. Olha só, 7,9,5 aqui, 8,1, 8,5, meu stop andou. E aí agora, conforme o preço vai andando ao meu favor, o meu stop ele vai se movimentando aqui para garantir que o meu prejuízo seja o menor possível. E conforme o preço vai andando e o meu stop supere o meu gatilho de entrada, que o meu lucro seja o maior possível. Eu vou acelerar um pouquinho aqui a velocidade do replay, um pouquinho no 3. Olha só. Olha como ele vai acompanhando o que vai acontecendo com o movimento, né? E ele não volta mais, tá? Se o preço começar a cair, ele vai ficar paradinho aqui. Ele não volta mais lá para o ponto original, ó.
Então, deu stop. Enfim, então o stop móvel ele serve para que você tenha garantia de que o seu prejuízo vai ser o menor possível. Por quê? Porque o preço começou a andar a seu favor. E caso o mercado ele ande muito a seu favor, que o seu lucro seja o máximo possível também. Tá bom? Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo.